nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. O tema de hoje, o pecado capital da avareza. Vamos defini-la então. Avareza é o amor desordenado dos bens terrenos. O que acontece? No fundo, a pessoa não confia em Deus, mas confia nos bens materiais que, segundo ela, vão lhe dar segurança, tranquilidade para enfrentar os desafios e as dificuldades deste mundo. Vejam só. Então ela deposita sua confiança nos bens materiais. Muito bem, a avareza é uma desordem que se manifesta de 3 maneiras. Número 1, na intenção. As riquezas são desejadas como um fim em si mesmo, ou seja, a pessoa quer acumular riquezas e ponto final, quer ter sempre mais. Então a riqueza é vista como um fim em si mesmo. A pessoa tem o desejo de ter mais, bens materiais. Ou ainda a pessoa pode acumular riquezas para alcançar prazeres, para ter honras ou ainda ter poder neste mundo. Número 2, no modo de adquirir as riquezas. Pode acontecer que a pessoa haja com avidez. O que é avidez? A pessoa busca de uma maneira descontrolada adquirir mais riquezas, adquirir mais bens materiais. Pode acontecer, por exemplo, que uma pessoa trabalhe muitas horas ao longo do dia, muito além do necessário, porque quer acumular mais riquezas. Isso pode prejudicar a sua saúde, por exemplo. Vejam só. Ou ainda, a pessoa, nesta busca terrível de acumular riquezas, pode desrespeitar os direitos do outro. Pode, por exemplo, fazer com que um empregado, um funcionário, trabalhe muito mais do que o seu horário de trabalho. Vejam só. Ou ainda, a pessoa, em casos extremos, pode adotar práticas desonestas, pode agir de maneiras ilícitas para obter riquezas. Número 3, na maneira de utilizar as riquezas. Pode acontecer que a pessoa gaste com relutância a sua riqueza, o seu dinheiro, de modo mesquinho, para acumular mais riquezas. Um exemplo é o seguinte: a pessoa não compra roupas há muito tempo, vai usando roupas rasgadas, velhas, não compra nenhuma roupa nova, melhorzinha. Por quê? Porque tem que acumular dinheiro. Então anda de qualquer jeito, com roupas bem desgastadas, bem ruins, porque tem que acumular dinheiro. Então a pessoa não gasta o seu dinheiro nessa necessidade, porque tem que acumular mais recursos. Há pessoas, por exemplo, que não dão nada ou quase nada às obras de caridade e aos pobres. Não tem essa disponibilidade de coração para ajudar os irmãos mais necessitados. Ou ainda, a pessoa pode fazer do dinheiro um ídolo. A pessoa pode chegar ao extremo, e isto é uma loucura, de segurar o dinheiro em suas mãos, apalpar o dinheiro, cheirar o dinheiro, de modo a, em última análise, adorá-lo. Então a pessoa se torna escrava daquele dinheiro. Vejam só que absurdo. Pode pegar uma barra de ouro, por exemplo, beijá-la. Vejam que absurdo. Vejam a que ponto a pessoa pode chegar. Vamos aos males que podem ser causados por conta da avareza. O primeiro deles é a mesquinhez. O que é mesquinhez? A pessoa sempre tem recursos para gastar com o supérfluo. Então não lhe falta dinheiro para gastar com aquilo que ela nem precisa ter. Mas na hora de ajudar um pobre, um necessitado, ela não quer dar um centavo sequer. Vejam só. Pensa só em si mesma, tem o egoísmo. Pensa só em si, mas não tem disponibilidade de coração para ajudar os necessitados. Outro mal, a pessoa pode buscar prazeres requintados.
pode querer, por exemplo, se alimentar com ouro comestível, ou pode querer um alimento caríssimo, raríssimo, e por aí vai. Então a pessoa ela fica buscando esses prazeres, né, caríssimos na sua vida. Depois a pessoa pode cair na inveja. O outro tem mais dinheiro do que ela. Ela fica então triste por isso. E pode chegar até mesmo a ter raiva dessa pessoa por causa dessa situação. A pessoa pode chegar também ao homicídio. A imprensa nos relata que houve casos de pessoas que mataram para ter dinheiro, vejam só. Pode acontecer também que a pessoa tenha desconfiança de outras pessoas. Por quê? Ela pode achar que as pessoas se aproximam dela por interesse, para usar o seu dinheiro. Vejam que absurdo, a pessoa pode chegar até a ter este medo de perder o seu dinheiro aproximando-se das pessoas, confiando nas pessoas. Vejam só. Por fim, a pessoa pode cair na desonestidade, buscando meios ilícitos para acumular mais dinheiro. Bom, quais são os remédios contra a avareza? Existem alguns. O primeiro deles é o seguinte: devemos ter confiança em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. A divina providência não desampara aqueles que nela confiam. Então, se eu confiar em Deus, Deus não vai me deixar de lado, Deus não vai me desamparar. Eu tenho que confiar em Deus, Ele é a minha riqueza. É Ele a minha segurança. Vejam só, né? Depois, a pessoa tem que ter uma firme convicção de que as riquezas não são um fim, mas apenas um meio que a providência divina nos dá para atendermos às nossas necessidades e às necessidades de nossos irmãos. Então a riqueza é algo que Deus coloca nas nossas mãos para termos uma vida digna, para estudarmos, para podermos, enfim, ter projetos, abrir uma empresa para dar mais emprego a outras pessoas. Aí já caímos na situação de ajudar os outros também. Então, lutar para ter uma vida digna não é pecado, amados irmãos. É lutar para ter uma boa escola, para ter uma casa decente. Isso não é pecado, pelo amor de Deus. Então, devemos, sim, buscar o bem-estar, sem exageros, evidentemente. Então, trabalhamos para termos recursos, para termos bem-estar e darmos bem-estar à nossa família, mas sem apego aos bens deste mundo, evidentemente. E, claro, acumulamos riquezas porque podemos fazer bem a outras pessoas. Podemos ajudar um parente, por exemplo, que passa por uma situação difícil, né? Depois, temos que recordar que Deus nos pedirá contas das riquezas que temos neste mundo. Meus amados irmãos, nós somos administradores dos bens deste mundo. Quanto mais eu tenho, maior deve ser a minha generosidade, mais eu devo ajudar as outras pessoas. Vejam só, quanto mais eu tenho, mais eu devo ajudar as outras pessoas. A regra fundamental é, do meu supérfluo, tirar para ajudar os necessitados. Vejam só, se eu não preciso disso, então eu devo ajudar os necessitados. Deus quer que eu faça isso. E não se esqueçam, hein? Se eu não ajudar os irmãozinhos mais necessitados, eu cometo pecado grave. Isso pode me levar a perder a minha alma para sempre. Então, quanto mais você tem, meu irmão, quanto mais você tem, minha irmã, você mais tem que ajudar as outras pessoas. Nunca se esqueça disso. Caso contrário, você realmente estará numa terrível situação e comprometendo a salvação da sua alma. Então Deus vai pedir contas a nós dos bens deste mundo que nós usamos. Outra realidade fundamental e, claro, conectada a essa, é justamente usar os nossos bens com generosidade para ajudar os pobres e as obras de caridade. Então temos que ter essa disponibilidade para ajudar os irmãos necessitados, as obras de caridade que existem e, claro, a Santa Igreja, porque a Igreja é uma obra de Deus e necessita de recursos para fazer o bem a tanta gente. Então ajudar também com generosidade a Santa Igreja para o bem de tantas almas. Há um último caso que eu apresento a vocês aqui, uma última situação, que é o seguinte: a pessoa ela decide entrar na vida religiosa, vai para um convento, por exemplo. O que ela pode fazer? Ou vende tudo e dá aos pobres, é um caso extremo, mas ela pode fazer isso, ou ainda ela usa os rendimentos que ela tem de uma casa alugada, por exemplo, para ajudar os necessitados.
Então a pessoa pode chegar nesta situação extrema também. É uma bela situação, sem dúvida alguma, ou belas situações, melhor dizendo, né? Então a pessoa pode chegar a agir desta maneira, né? Meus amados irmãos, o importante é não nos apegarmos a nada deste mundo. Por quê? Porque morreremos e tudo ficará aqui e outros vão utilizar aquilo que é nosso agora. Não somos donos de nada, queridos irmãos, apenas estamos administrando os bens que Deus colocou nas nossas mãos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.